Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é dia 24 de junho e eu quero dizer que você é uma pessoa muito importante para mim. Você que está assistindo esse vídeo. Quero dizer que eu considero muito você. Obrigado por você estar dedicando o tempo da sua vida por estar vindo aqui assistir os meus vídeos. Eu amo sua vida e você é uma pessoa muito importante para mim. Hoje é dia 24 de junho, aqui em Brusque está um frio e a temperatura agora é de 5 graus. Estão vendo que eu estou bem agasalhado. E agora são 10 horas e 51 minutos. Ontem, dia 23, eu cometi um erro muito grave. E algumas pessoas próximas a mim até falaram: "Ah, Derek, mas você não tem culpa, você estava doente e tal." Mas eu tenho culpa sim, porque foi negligência minha. Eu não gravei o vídeo de ontem. Eu cheguei do trabalho ontem por volta das 7 horas da noite com febre, dor de garganta, dor no corpo e fui direto deitar. Coloquei o meu despertador para as 11 horas da noite e acabou que eu não vi o despertador tocar. E eu fui acordar só hoje de manhã. Então não gravei o vídeo de ontem. E aí eu tava pensando, poxa, seria o vídeo 24, né? Mas na verdade é o vídeo 23. E aí eu pensei, poxa, será que eu zero a contagem e começo tudo de novo? Ou será que eu faço uma semana gravando 2 vídeos para compensar esse um dia que eu não gravei? Ou será que eu faço só, por exemplo, no caso de hoje ou amanhã eu gravo 2 vídeos no dia para compensar, né? E para conseguir seguir essa série de 365 vídeos. Enfim, estou pensando ainda como eu vou fazer, mas deixar claro que o culpado fui eu, né? A responsabilidade é toda minha. E se eu fiz um compromisso público de vir aqui gravar todos os dias um vídeo durante 365, eu tenho que cumprir, independente se estiver doente ou não. Ontem eu poderia muito bem ter chegado com febre, doente, com dor no corpo e vindo aqui gravar o vídeo. Entendeu? E isso serve para mim aprender também, sabe? Aprender a que eu não sou um cara perfeito, aprender que eu tenho muito para melhorar, aprender que eu tenho que parar de dar desculpa para mim mesmo, sabe? Aprender como eu sou falho, como eu sou é, mal influenciado por mim mesmo, sabe? Como eu tenho que sempre estar me contrariando. Hoje, na terapia, eu faço terapia semanalmente, tá? Isso é até uma recomendação para você que está assistindo esse vídeo. Faça terapia. Terapia é uma maravilha. E o meu terapeuta, ele falou, né, que recuperação, Derek, eu vivo em recuperação. E recuperação é a arte de se contrariar. E essa frase é muito forte, porque, por exemplo, se ontem eu tivesse me contrariado, ao invés de deitar na cama, eu tivesse, mesmo com febre, mesmo com dor no corpo, mesmo com dor de garganta, ter vindo gravar o vídeo, eu teria cumprido meu objetivo e alcançado minha meta de, no mínimo, um vídeo por dia durante 365 vídeos. E se a gente puder mudar um pouco, porque para mim faz muito sentido. Recuperação, eu que vivo em recuperação, recuperação é a arte de se contrariar. Talvez se a gente mudar um pouquinho essa frase para encaixar para você, a gente pode usar assim, ó. Vida de sucesso é a arte de se contrariar. Uma vida bem-sucedida é a arte de se contrariar. Uma vida de realização, de propósito, de riqueza é a arte de se contrariar. Porque senão o nosso corpo, a nossa mente, nossos pensamentos, eles sempre vão levar a gente para uma zona de conforto, eles vão levar a gente para o buraco. Por isso a gente tem que estar sempre se contrariando, né? E aí, falando um pouquinho sobre Atos capítulo 2, que era para ser o vídeo de ontem, no caso eu vou falar hoje rapidamente.
Faltam apenas 3 minutinhos de vídeo para a gente encerrar. Atos 2 foi a festa de Pentecostes. Foi a festa que foi marcado onde Jesus, que já estava no céu, à direita de Deus, ele enviou o Espírito Santo para a terra, da forma que ele já tinha prometido isso no capítulo 1 de Atos. E ali, os discípulos e judeus de todos os lugares do mundo estavam reunidos em Jerusalém, né? E ali eles começaram a falar em língua que não entendiam, né? Começaram a falar em línguas que não entendiam antes e todos começaram a entender, ou seja, eles começaram a falar, porque tinham pessoas de todos os lugares do mundo, né? E todos que estavam ali reunidos naquele lugar, eles sentiram como se fosse um vento soprando, e todos que estavam naquele lugar eles sentiram isso, e também todos viram coisas, ali no versículo 3 de Atos 2 diz assim, ó, então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo. E se a gente for analisar isso no Antigo Testamento, chamas, fogo e vento são linguagens e são aspectos que eram usados para, como é que eu vou te dizer? O vento, fogo e chamas era usado para manifestar a presença gloriosa de Deus enchendo o tabernáculo e enchendo o templo no Antigo Testamento. É por isso que ali em Atos 2 eles falam que é como se fosse um vento soprando e chamas que se espalharam como línguas de fogo. Então, no Antigo Testamento, em diversas vezes, a gente vai ver que era um vento muito forte, um barulho de um vento muito forte, ou então fogo, chama. Era a forma de manifestar a presença gloriosa de Deus. Tá? Por isso que a gente vê também que em Atos 2 foi esses mesmos aspectos, que significa a presença gloriosa de Deus. E ali, as pessoas receberam o Espírito Santo. E, além disso, né, depois que as pessoas receberam o Espírito Santo, Pedro e os discípulos se colocaram de pé e começaram a falar. Você vê que na mesma hora que Pedro recebe o Espírito Santo, ele é revestido de autoridade, se coloca de pé e começa a falar com muita autoridade, né? E Pedro fala de Jesus de Nazaré. E aí Pedro conta que fala que, como vocês sabem, fala para as pessoas que estavam ali reunidas, né? Como vocês sabem, Deus, na sua própria vontade e sabedoria, já havia decidido que Jesus seria entregue, né, na mão de vocês. E vocês mesmos os mataram, né? Homens maus que crucificaram Jesus. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível a morte dominar Jesus. E Davi já disse a respeito de Jesus lá no Antigo Testamento, né? E aí ali ele relata o que Davi tinha profetizado sobre Jesus, né? E aí, continuando e para finalizar, Davi era um grande líder, né? E morreu e foi sepultado, e o seu túmulo, ali diz no versículo, né? E o seu túmulo encontra-se aqui até hoje. Ele era profeta
e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias, né? E aí Davi, há muitos e muitos anos atrás, já havia falado o seguinte: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Ou seja, Davi, o rei Davi, nossa, que dor de garganta, meu Deus, já havia profetizado sobre o Messias, sobre a vinda do Messias, há muito tempo atrás, né? E aí, o que acontece? Então, vamos lá. 3 pontos aqui. Eles estavam reunidos e eles recebem o batismo do Espírito Santo, né? Através desses elementos representados como o vento e o fogo. Aí Pedro se coloca de pé e começa a ensinar e a pregar com muita autoridade para as pessoas que estavam ali reunidas. E claro, tem outras coisas que aconteceram ali, do tipo, as pessoas começaram a falar em línguas, eles começaram a entender cada um em sua língua nativa, aquilo que um falava para o outro, mesmo, por exemplo, eu não sabia falar a mesma língua que a sua, mas você entendia tudo que eu falava. Foi isso que aconteceu naquele dia, né? Então, primeiro ponto, receberam o batismo todos que estavam reunidos. Segundo ponto, Pedro e os discípulos ficaram de pé e começaram a pregar com muita autoridade. E o terceiro ponto, né, para a gente finalizar o vídeo de hoje, ali no versículo 41 diz que muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. E desde aquele tempo até os dias de hoje, o grupo de seguidores de Jesus vem aumentando, certo? E eu te faço um convite para você. Para você se tornar um seguidor de Jesus. E aí, aqui no versículo 38, para a gente finalizar o vídeo de hoje, diz assim, ó. Quando Pedro estava pregando, as pessoas perguntaram, né? Mas o que a gente deve fazer? E aí talvez você deve estar se perguntando, tá, mas o que eu devo fazer para me tornar um seguidor de Cristo? E aqui Pedro respondeu da seguinte forma, e é a mesma forma que eu vou responder. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, Pedro estava pregando sobre isso há mais de 2.000 anos atrás. E isso aqui ecoa até os dias de hoje. E eu passo essa mensagem e convido a você. Arrependa-se dos seus pecados e seja batizado em nome de Jesus Cristo. E assim receberá o Espírito Santo de Deus. Fechou? Então esse foi o dia de hoje. A gente pode resumir o capítulo 2 de Atos nessas 3 partes. Obrigado por você ter chegado até o final desse vídeo. Eu falo novamente, você é uma pessoa muito importante para mim. Obrigado por você estar vindo até aqui assistir esses vídeos. Eu amo a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e envia esse vídeo aqui para mais 3 amigos. Fechou? Um beijo no coração. Fica com Deus.